Cada vez mais a gente vê a preocupação dos tutores em alimentar corretamente seus porquinhos da Índia. O problema é que muitas vezes não é tão fácil assim encontrar as informações corretas e a pessoa fica com muita dúvida. E não são raros os casos de porquinhos da Índia atendidos no consultório com alimentação totalmente errada por falta de informação ou por má informação. E é muito importante alimentar corretamente os porquinhos da Índia. Eles têm uma dieta muito específica, apesar de bem variada. E muitas vezes os problemas de saúde nos porquinhos da Índia estão relacionados a erros na alimentação. Não são raros os casos de problemas graves que poderiam ser evitados se os tutores conhecessem os segredos da alimentação ideal para os porquinhos da Índia. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre os 10 segredos da alimentação ideal para os porquinhos da Índia. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você acha esse tipo de informação útil, não deixe de dar um like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber sempre as novidades e de seguir o Roedores e Coelhos nas redes sociais. O segredo número 1 da alimentação ideal do porquinho da Índia é oferecer o feno sempre à vontade. O feno precisa ser de boa qualidade, fresco e pode ser puro ou com ervas, de preferência Coast Cross ou Tifton. Os dois têm excelentes níveis nutricionais de acordo com as necessidades do porquinho da Índia. E além disso, o feno não serve só para alimentar. Ele é rico em fibras e com isso ele ajuda no desgaste dos dentes que crescem continuamente. Um porquinho da Índia que não desgasta os dentes corretamente, que não se alimenta de feno, costuma ter sérios problemas odontológicos, que inclusive fazem com que ele fique impossibilitado de se alimentar e até precise passar por cirurgia. Além disso, como os porquinhos da Índia se limpam lambendo-se, eles acabam ingerindo um pouco de pelo ao se lamber. Alguns mais, outros menos, dependendo da época do ano e da quantidade de pelo. Mas esses pelos não são digeridos corretamente. Eles ficam armazenados no estômago e no intestino se a dieta do animal não tiver fibra suficiente. Então, o feno também ajuda a evitar as obstruções por bolas de pelo que podem ser fatais. Então, o segredo número 1 é esse: oferecer sempre feno à vontade para o porquinho da Índia. O feno não tem como ser substituído por nenhum outro alimento e o ideal é que o porquinho não fique nem um dia sem o feno à vontade. O segundo segredo para uma alimentação ideal do porquinho da Índia é oferecer diariamente verduras variadas. É importante oferecer de preferência verduras verdes escuras e o grande segredo está na variedade de verduras. Muita gente fica preocupado com a quantidade de cálcio ou de algum nutriente numa determinada verdura. Mas ela não vai fazer mal se ela for dada com moderação e de forma variada. O ideal é que você não dê diariamente a mesma verdura. Num dia você pode oferecer couve, no outro escarola, no outro catalônia, no outro rúcula e até mais de um tipo de verdura ao dia, desde que você varie bastante. Então, é muito importante que se ofereça diariamente verduras variadas. Então, quanto maior a variedade de verdura você oferece para o seu porquinho da Índia, mais nutrientes ele vai estar recebendo. Além disso, as verduras também ajudam no desgaste dos dentes e, por possuir também fibras, ajudam na digestão e no funcionamento do sistema gastrointestinal. O terceiro segredo da alimentação ideal para o porquinho da Índia é oferecer legumes variados 3 a 4 vezes por semana. Quanto maior a variedade de legumes, melhor. Evite dar muita cenoura ou muito pepino. O ideal é que você vá intercalando. Então, num dia você dá cenoura e pepino, no outro você dá pimentão e abóbora. Dessa forma, você vai estar variando bastante os nutrientes que ele recebe. Além disso, por que oferecer legumes 3 a 4 vezes por semana e não diariamente? Na verdade, os porquinhos da Índia costumam ter uma predileção pelos legumes e com isso eles acabam deixando de lado as verduras e o feno.
Então, por isso que é importante se certificar que eles estão comendo um pouco de cada coisa. O quarto segredo é oferecer ração apenas como complemento. Muitos tutores têm o costume de achar que o porquinho da Índia vai passar fome se não tiver ração à vontade e enchem o potinho. Mas na verdade, o porquinho não precisa tanto assim de ração. Ele precisa de uma quantidade muito pequena, normalmente de 2 a 4 colheres de sopa por dia, dependendo da idade, do peso e das recomendações do veterinário. Inclusive, em alguns casos, alguns problemas de saúde, de dentição, não são raros os veterinários recomendarem retirar provisoriamente a ração ou durante toda a vida do porquinho da Índia. Então, ele pode sim receber uma quantidade pequena de ração apenas como complemento. E o perigo de se oferecer a ração em grande quantidade é que a ração é de fácil mastigação. E ela, ao ser mastigada, ela não causa nenhum desgaste nos dentes. Então, o porquinho mastiga, aquilo vai se misturar, transformar em pó e se misturar com a saliva, vai ser engolido e no estômago, juntamente com a saliva, aquele pó causa uma saciedade muito rápida. E até que ele seja digerido, o porquinho da Índia fica um bom tempo sem se alimentar novamente. E isso pode sim causar problemas. Então, lembrar de utilizar a ração sempre para porquinhos da Índia e em pequenas quantidades de acordo com as recomendações do fabricante e do seu veterinário. O quinto segredo é oferecer frutas, mas com moderação. As frutas não são o vilão que tantos falam na alimentação dos porquinhos da Índia. Elas também são ricas em vitaminas e nutrientes e são ótimos alimentos. Você pode dar inclusive laranja, mas sempre em pequena quantidade e com moderação, como um petisco. Então as frutas podem ser dadas 2 até 3 vezes por semana como um petisco em pouca quantidade. Elas também têm muitos benefícios na alimentação do porquinho da Índia. Lembrando que o maior problema das frutas é a quantidade de açúcar, da frutose, que como os porquinhos da Índia não conseguem vomitar nem arrotar, se essas frutas fermentam no estômago por causa do excesso de açúcar, podem causar muito desconforto. Então esse é o grande problema de oferecer uma fruta em grande quantidade. Mas você pode sim oferecer frutas em pequena quantidade, 2 a 3 vezes por semana como petisco. O sexto segredo está relacionado a oferecer a quantidade certa de alfafa. O feno de alfafa é mais rico em cálcio e proteínas, então ele não pode ser oferecido à vontade como o feno de capim. Mas ele não é nenhum problema grave na alimentação do porquinho da Índia se ele for oferecido da forma correta. No caso de fêmeas gestantes e amamentando e filhotes, ele deve ser oferecido 2 vezes por semana. Isso devido à quantidade de cálcio presente, que ajuda muito na produção do leite, na formação dos filhotes durante a gestação e até para evitar que a fêmea tenha problema de falta de cálcio e também para o crescimento dos filhotes que necessitam de uma quantidade maior de cálcio. Já para os animais adultos, é preciso oferecer apenas como petisco, para que o excesso não cause problemas como pedras na bexiga. E a alfafa também pode ser utilizada para os animais adultos em pequenas quantidades, 1 vez por semana como petisco, até para você misturar com um pouquinho de feno, para estimular a ingestão do feno comum, o feno de capim, juntamente com a alfafa. Ele dá mais sabor, já que a alfafa é preferida pela maioria dos porquinhos da Índia em relação ao feno. Então é uma forma de estimular um pouco para que o porquinho acabe ingerindo o feno. Então colocar pouca quantidade de alfafa, só para dar um pouquinho de sabor e cheiro, para que ele se alimente com uma maior quantidade de feno. O sétimo segredo da alimentação ideal para os porquinhos da Índia é a grande variedade de alimentos que você deve oferecer para eles. Isso inclui
a variedade de legumes, de verduras, até de frutas, e você também pode oferecer uma boa variedade de ervas. Inclusive, já existem fenos que vêm com a erva misturada na quantidade ideal. Tudo isso ajuda muito para que o porquinho da Índia receba uma grande variedade de vitaminas, minerais, tudo que ele precisa de nutrientes. Mas para que ele coma essa variedade, existe um segredo. E esse é o 8º segredo da alimentação dos porquinhos da Índia. O 8º segredo é que, como os porquinhos da Índia são muito seletivos no paladar, é preciso ensiná-los a comer de tudo desde pequenos. Nem todo mundo sabe, mas um porquinho da Índia que nunca experimentou um determinado alimento quando era filhote, dificilmente vai aceitar esse alimento depois de adulto. Então, esse é o grande segredo: oferecer uma grande variedade de frutas, legumes, verduras, ervas, enquanto o porquinho da Índia ainda é filhote. Dessa forma, se ele já experimentou e gostou, ele vai comer quando ele já for adulto. Então, essa é uma dica de um segredo muito importante, para que você não tenha problemas no futuro, para que o seu bichinho aceite bem uma grande variedade de alimentos. O 9º segredo é que porquinhos da Índia, tanto filhotes quanto adultos, precisam ter alimento sempre disponível. Isso porque o sistema digestivo desses bichinhos precisa estar sempre com alimento. Você não vê um porquinho da Índia passar o dia inteiro sem se alimentar. Ele vai estar sempre se alimentando, mesmo que em pouca quantidade. Isso é muito importante para a saúde dele, para o desgaste dos dentes, para o trânsito normal gastrointestinal. Então, é muito importante que ele sempre tenha alimento disponível. Mas é claro que você não vai deixar ali no alojamento dele uma quantidade grande de verduras para o dia inteiro se você não está lá, até porque dependendo da temperatura, o alimento vai se estragando. Então o ideal é colocar o feno sempre à vontade, dessa forma ele vai ter alimento sempre que ele precisar, e oferecer ao longo do dia os outros alimentos que ele precisa, como verduras, legumes. Dessa forma você tem certeza que sempre que ele tiver fome, que ele precisar se alimentar, ele vai ter alimento disponível. E também é uma forma de, deixando o feno sempre à vontade, evitar que ele se alimente o tempo todo de alimentos mais calóricos e acabe tendo problemas de obesidade, já que é normal para ele precisar se alimentar com muita frequência. E o 10º segredo da alimentação ideal para porquinhos da Índia é que eles precisam receber vitamina C. Esse segredo é muito importante. Não são raros os casos de animais que chegam ao consultório veterinário já em estado extremamente grave devido à necessidade de vitamina C não ter sido suprida da forma correta na alimentação. Então, é muito importante você saber que não adianta só oferecer vitamina C na alimentação ou na ração. Isso porque o porquinho da Índia ele não consegue produzir a vitamina C, ele precisa receber. E mesmo que ele tenha uma alimentação bem variada e que ele receba uma ração com vitamina C, a vitamina C se degrada com muita facilidade em contato com a luz. Então, você nunca sabe a quantidade exata que ele está recebendo e se é a quantidade suficiente. Então, o ideal é fazer a suplementação oral de vitamina C, ou seja, dar gotinhas de vitamina C na boca, de acordo com a indicação do seu veterinário, ou 3 gotas 3 vezes por semana na boca, dependendo da alimentação que o seu bichinho recebe. Isso para ter certeza que ele nunca vai desenvolver o escorbuto, que é causado pela deficiência de vitamina C e que pode levar à morte em pouquíssimo tempo. Lembrando que a vitamina C tem que ser dada sempre na boca, para que você tenha certeza da quantidade e evitar o desperdício. E para quem tem preocupação se a vitamina C em excesso não vai causar problemas a seus porquinhos, ao contrário de boa parte das vitaminas,
a vitamina C é eliminada na urina. E se ela não tiver numa quantidade muito exagerada, o que é quase impossível acontecer se você simplesmente suplementa da forma correta, ela não vai causar nenhum problema. O excesso dela vai ser eliminado na urina e o seu porquinho não vai ter nenhum problema de saúde. E esses são os 10 segredos da alimentação ideal do porquinho da Índia. E seguindo essas 10 dicas, você vai garantir que o seu bichinho está bem alimentado da forma correta e vai diminuir muito o risco de doenças, ajudando inclusive a aumentar o tempo e a qualidade de vida dele. E aí, você já conhecia esses 10 segredos? Conta pra gente, algum foi uma surpresa para você?